exercício resolvido para a gente aplicar tudo que foi visto até agora. Vamos ver a questão do gráfico, a questão da função horária e tudo mais. Beleza? Então, vou ler com vocês e fala o seguinte. Um ciclista corre com velocidade constante de 12 metros por segundo. Então, bizu aqui, marcando as informações importantes. Se falou velocidade constante, a gente sabe que é MRU, ok? E falou velocidade, então V igual a 12 metros por segundo, ao longo de uma pista retilínea. Então eu já até escrevi que era MRU, mas no caso seria só MU, porque falou constante, mas como falou retilínea, MRU. Ao passar pela posição mostrada na figura, é acionado um cronômetro. Então, marcou o cronômetro lá, zerou ele, começando do tempo zero sempre. Lá que até já falou aqui, é acionado um cronômetro que começa a contar o tempo a partir de zero. Então, olhando pela foto, a gente sabe então que a posição inicial foi dada para a gente lá. Se aqui é onde começou a marcar, nossa palmeira é o referencial. Para a direita, positivo. Portanto, posição inicial, 4 metros. Isso porque foi adotado como positivo o sentido para a direita. A velocidade vai ser positiva justamente porque ele está indo para a direita também, ok? E o nosso referencial para a direita é positivo. Portanto, a gente pode agora escrever a equação horária ou função horária do MRU, que é S igual a S0 mais VT. Então, daqui da equação só pode ficar em letra a posição e o tempo. Portanto, de novo eu falando portanto, S vai ser dado como S0, que é 4, mais 12 vezes o tempo. Essa expressão ela vai falar para a gente qual que é a posição em qualquer intervalo de tempo que a gente quiser. E aí está respondido então, mesmo não tendo lido, está respondido a letra A. Letra B pergunta para a gente o seguinte: em que posição estará o ciclista quando o cronômetro marcar 6 segundos? E aí, por isso que a primeira coisa quando tu faz uma questão desse tipo, já é montar a equação horária, porque provavelmente ele vai pedir qual posição ou qual tempo, e com a função horária na mão, com a equação horária, a gente consegue resolver tudo agora. Então, ele foi dado que o tempo igual a 6. Se o tempo igual a 6 ele quer a posição, eu tenho que S é igual a 4 mais 12 vezes 6. Eu vou substituir o tempo por 6. Portanto, S aqui de 6, vou até escrever nesse tipo de expressão, ou seja, a posição quando o tempo vale 6, então 6 entre parênteses é 12 vezes 6, vai dar o quê? 5 vezes 6, a gente sabe que dá 60, mais 12, 72, mais 4, 76 metros. E essa é o gabarito da letra B de bola. Posição, então, quando o tempo marca 6 segundos, é 76 metros. Letra C agora. A letra C pede para a gente o quê? Vamos ler junto. Em que instante o ciclista passará pelo marco 184 metros da pista, ou seja, 184 metros da pista. Agora é o contrário. Ainda em posse da função horária, eu quero saber o tempo para quando a posição for 184. Então, eu vou substituir agora na posição, mais 12t. Portanto, 180 igual a 12t. O tempo vai ser, se fosse 10, daria 120, né? Mas a gente tem 180, então 180 é o 120 mais 60. Fazendo a continha, então, aqui é o meu jeito de fazer a conta, mas você pode aí fazer a divisão, 180 dividido por 12, você tem que chegar na resposta de 15 segundos, e esse é o gabarito da letra C. Letra D agora. Letra D pede para a gente o seguinte: que distância o ciclista percorrerá entre os instantes 5 e 40 segundos? Como que a gente pode fazer? Para t igual a 5, a gente calcula a posição. A posição, então, vai ser... A gente tem que S igual a 4 mais 12 vezes 5. Fazendo essa conta aqui, a gente chega que 12 vezes 5 é 60, mais 4, a gente tem que a posição no 5 é 64 metros.
e faz a mesma coisa agora para o t igual a 40. Com t igual a 40, a posição vai ser 4 mais 12 vezes 40. Então, toda vez que falou tempo igual a 40, você vai substituir o t por 40. Fazendo essa conta aqui, a gente chega aqui, vai dar 12 vezes 4, 40. Na verdade, 12 vezes 4 dá 48. Soma um 0, 480. Soma 4 que está aqui na esquerda, 484 metros. Só que essa não é a resposta. A gente está querendo o quê? A distância percorrida. Ou, no caso, aqui vai ser idêntico ao deslocamento. ΔS, então, vai ser dado por posição de 40 menos posição de 5. Então, ΔS vai ser 484 menos 64. Fazendo a conta aqui, 480 menos 60 dá 420. Por causa do 4 menos 4 ele cortou, né? Sobrou, então, 420 metros. Esse é o ΔS. Para fechar a questão, item E, construa o gráfico da posição em função do tempo desse movimento. Então, toda vez que a gente faz um gráfico, a gente desenha os eixos. A gente quer a posição em função do tempo. Então, aqui, vou desenhar assim. Aqui é o tempo e aqui é a posição. Vamos marcar qual é a posição inicial. Ele saiu de 4 metros. E a gente sabe que a gente calculou que depois de 5 segundos, então 1, 2, 3, 4, 5, ele chegou na posição de 64 metros. Então, vou colocar que 64 é mais ou menos aqui. Vou fazer agora esse ponto, que ele vai ter que estar nesse ponto, e ele também está nesse ponto aqui. Quando eu ligo os dois, eu tenho uma reta que ela continua para cá. Então, esse é o gráfico que representa o quê? S igual a 4 mais 12t. Logo, também dá para saber o quê? Se aqui ele tem uma velocidade de 12, passou um segundo, ele andou 12. Então, 4 mais 12, 16. Tem que estar 16 aqui. Depois, 16 mais 12, 28. E por aí vai. Até que quando der 5, vai chegar em 64. Porque se a gente continuar aqui, ó, 2, 3, 4, 5. 28 mais 12, 40. 40 mais 12, 52. 52 mais 12, 64. Então, aquela mesma coisa que eu sempre falo. Intervalos de tempo igual vai percorrer distâncias iguais. E observações para a gente finalizar. O gráfico é retilíneo, pois o quê? Pois a função que representa esse gráfico ela é do primeiro grau em relação ao tempo, né? Segundo, as posições elas vão crescer algebricamente no decorrer do tempo. Ou seja, isto é, a bicicleta ela vai se movimentar no sentido positivo da trajetória. A posição ela aumenta com o tempo porque a velocidade é maior do que zero. Por último, a ordenada em que a reta ela corta o eixo representa o valor da posição inicial. Então, a posição inicial é onde a reta está cortando o eixo das ordenadas. Então, uma questão muito tranquila, na verdade é um exemplo, né? E aí, nos próximos vídeos, eu vou trazer exercícios propostos, onde eu espero que vocês façam e depois vocês confiram com a minha resolução. Belezinha? Espero vocês então no próximo vídeo.